Olá, amigos. Chegamos ao capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Este capítulo é composto de 3 partes, 2 parábolas e um texto final em que Jesus fala da sua vinda. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. As virgens aguardam o noivo e preparam-se para a vinda do noivo. 5 delas pegaram nas suas lâmpadas e trouxeram um recipiente com azeite. Estavam preparadas para, caso demorasse, tinham azeite, e as outras 5 pegaram nas lâmpadas e não se precaveram trazendo o azeite. Como sabemos, o azeite é símbolo sempre do Espírito Santo. Enquanto elas esperavam, umas tinham uma porção extra do Espírito Santo e as outras não. Podemos interpretar assim. As parábolas não devem ser interpretadas em cada pormenorzinho. Devemos tentar perceber qual é o sentido geral da parábola, porque foi para isso que elas foram dadas. Não vale a pena estar a interpretar, perderam-nos em questões que porque é que são 10 virgens e não é outro número, se estas virgens são as noivas, são a noiva, se não são noiva, se são acompanhantes do noivo. Não é por aí que nós devemos abordar estas parábolas, mas sim perceber porque é que Jesus disse esta parábola, porque é que ele a deu, com que objetivo. Claramente aqui percebemos que todas as virgens adormeceram. Havia sempre fraqueza em todas elas, só que umas estavam preparadas. E aqui, para perceber o sentido que Jesus quer dar a esta parábola, e à seguinte a mesma coisa, é vermos como é que termina. O último versículo da parábola, versículo 3, diz assim: Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. E esta frase final, é a frase que mostra o que é que Jesus queria dizer com a parábola. Ele transmitiu esta parábola para nos incentivar a vigiar, a estar preparados. Claro que o buscar o Espírito Santo, o estar em comunhão com Deus e com a sua palavra, é o que ele está aqui a incitar em todos nós. As virgens sábias são aquelas que tinham azeite, aquelas que tinham o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o selo que existe no homem que determina se ele será salvo ou não será salvo. Da mesma forma, a outra parábola dos talentos, eu quando era muito jovem e li esta parábola, talentos, eu pensava sempre talentos na língua portuguesa, talentos que são capacidades, mas aqui talento era uma moeda. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que um talento era uma moeda. E esta parábola consiste numa história em que o Senhor dava um conjunto de talentos, uma quantia a cada um dos seus servos, aos seus 3 servos. A um dava muito, a outro mais ou menos e a outro pouquinho. E o que tinha muito investiu o dinheiro, o que tinha mais ou menos investiu o dinheiro, mas aquele que tinha muito pouquinho ficou com medo de perder o pouquinho, enterrou o dinheiro e não o usou. Então, quando chega ao Senhor, recompensa os outros e a este repreende. E esta parábola parece estranha, o coitado do que tinha pouco, nós normalmente temos pena dos coitadinhos, dos pobrezinhos, mas aqui Jesus mostra que ele espera de cada um que produza de acordo com aquilo que recebeu. E este que recebeu pouco devia também investir o pouco que tinha. A frase-chave, como eu disse agora na outra parábola, aqui a frase-chave é ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Nós temos responsabilidade de ser produtivos e fiéis com aquilo que Deus nos deu. E muitos de nós até temos bastante. Quando vemos, temos bastante. Muitos têm saúde, têm capacidade de fazer tantas coisas, conhecimento. Nós temos capacidade de fazer muito para a expansão do reino. Nós somos filhos do reino, aqueles que creem, aqueles que são os que têm o Espírito, como eu ainda agora disse. A diferença entre aquele que é filho de Deus e aquele que não é filho de Deus é aquele que tem o Espírito. Aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas é aquele que crê que recebe o Espírito. E, finalmente, Jesus fala na sua vinda, quando ele vier.
com os seus anjos na sua glória. Ele vai vir. Isto é uma promessa. Jesus, quando subiu no Monte das Oliveiras, vem lá no início do livro de Atos. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, os anjos depois dizem aos discípulos: assim como o viste subir, assim ele descerá e virá. E é uma promessa que ele faz e é feita ao longo de toda a Bíblia. O Filho de Deus, aquele que será o Rei das Nações, virá. Fala nos Salmos que ele regerá as nações com vara de ferro. Ele virá e ele será um juiz também. Nós conhecemos o Deus como o Pai de amor, mas Jesus virá para reinar e será juiz e julgará. E aqui ele fala de uma divisão, aqueles que ele coloca à sua direita e aqueles que ele coloca à sua esquerda. E nós cristãos estamos fundamentados na graça de Deus e é muito bom. É o amor de Deus e a graça de Deus que nos traz a remissão do pecado, da salvação. Mas Jesus aqui é muito duro e ele faz esta separação à sua direita e à sua esquerda, baseado também naquilo que as pessoas fizeram. E sabemos que a salvação não é pelas obras, mas Jesus aqui vê, como diz lá Tiago, a fé pelas obras. Ou seja, como Tiago diz, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Aquele que não crê não será salvo, mas aquele que crê também tem que dar fruto daquilo que crê e mostrar de forma prática e visível que é filho de Deus. O Filho de Deus mostra as obras de Deus e mostra a compaixão por aqueles que precisam, aquele que tem fome, aquele que está estrangeiro, sozinho, abandonado, os órfãos, as viúvas. É um sinal daquele que crê. Não é só dizer eu sou de Deus e continua a praticar as mesmas obras do mal. Então termina assim este capítulo. Isto incentiva-nos a mostrarmos na prática e a praticarmos aquilo que queremos, não só querermos em silêncio e no oculto. Em oculto. Devemos orar em oculto, no nosso quarto, mas devemos ser luz, como Jesus ensinou. Termina assim o capítulo 25. Até breve.